Olá, Shalom, paz de Deus, ótimo dia para vocês. Vamos para mais um vídeo de reflexão. Hoje vai ser capítulo 8 de Mateus. Como eu sempre falo nos vídeos, esse vídeo não é um vídeo de estudo, mas sim um vídeo ao qual a gente lê a palavra, um capítulo da Bíblia e vamos fazer uma reflexão. No caso, eu vou fazer minha reflexão. Faço esses vídeos para que vocês possam estar incentivando vocês a fazer a leitura da palavra, né? E as minhas amigas, né, podem estar acessando aqui pelo YouTube, ficando mais fácil, sem se preocupar de encher a memória do seu celular com os vídeos, né, enviados pelo WhatsApp, assim fica mais fácil, né? E fica gravadinho aí, né, para quando quiser acessar a hora que quiser, né? Então, meu nome é Ellen, então vamos para mais um vídeo de reflexão. Eu fico um pouquinho nervosa quando eu tô fazendo o vídeo, mas não repara não, acho que com o tempo eu vou acostumando, né? Vai ter alguns ruídos, porque tem uma construção aqui do lado aqui de casa, construindo os muros, e aí tá fazendo barulho da torneira funcionando. Aí vamos tentar, não vamos deixar isso me distrair, né? Vamos entregar para o Senhor aquilo que como se for, um devocional, né? Que é um momentinho que a gente vai tirar para estar assistindo o vídeo. É um formato de devocional, porque a gente vai ler, eu vou ler, né? Se vocês quiserem acompanhar aí, pode acompanhar com a Bíblia de vocês. E vamos fazer uma reflexão, mergulhar nessa história maravilhosa que é a história do nosso Senhor Jesus, né? Que é interpretada, é testemunhada pela visão de Mateus, que era um de seus discípulos, né? Discípulo de Jesus, né? E aqui é a perspectiva, a visão de Mateus do que ele passou. E eu acho tão interessante que só que é lá no capítulo 9 a gente vai ver que Mateus, ele fala sobre ele, mas ele fala tão pouquinho, muito pouquinho, assim, a gente percebe a humildade dele, né? Porque na realidade o que realmente interessa é o Salvador, né? É o nosso Senhor Jesus. Então vamos lá? Começar capítulo 8. Tem o capítulo 8, ele vai do versículo 1 ao versículo 34. Vou começar aqui, tem os títulos e vou ler título por título e fazer a reflexão, né? Vamos lá. A cura de um leproso. Versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes me purificar. Podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazei a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui, aí termina aqui no versículo 4, né? Olha só. Olha que, gente, que maravilhoso. O que me chamou a atenção, parece que se você se você colocar na sua imaginação como está sendo descrito aqui aquele momento da cura, da purificação de um leproso, deve ter sido lindo, maravilhoso, porque chega um doente até o Senhor Jesus, uma pessoa que não podia encostar em ninguém porque tinha lepra. E aí ele fala para o Senhor, ele adorando ao Senhor Jesus, ele fala: Senhor, se queres, podes purificar-me. Se ele quiser, ele podia purificar. Jesus podia purificar ele. E aí o Senhor Jesus olha para ele, estende a mão e fala: Quero, fica limpo. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo, eu fico emocionada quando eu leio essa parte e começo a refletir, imaginar como que deve ter sido aquele momento. Meu Deus do céu. Imediatamente aquele leproso ficou limpo e purificado. Meu Deus, que coisa linda. Aí o Senhor Jesus liberta ele. Porque uma pessoa que não podia se aproximar do povo naquela época, as pessoas leprosas não podiam ficar nem dentro de uma cidade. Porque eles eram considerados imundos, porque realmente
a lepra, ela era muito contagiosa. Até pelo vento, eles assim, se viesse um vento contrário, eles não podiam andar no vento contrário porque poderia levar, né, a lepra para as outras pessoas. Era uma coisa muito assim, eles eram muito excluídos, né? Deveria ser horrível a situação de um leproso naquela época, né? Muito triste. E aí o Senhor Jesus liberta ele, fala para ele assim, ó, vai, apresenta, não digas nada, mas vai, apresente-se ao sacerdote e ofereça a sua oferta, assim como Moisés ordena. Então, o Senhor Jesus não mudou a lei. O Senhor Jesus não tirou se modificou a lei. Pelo contrário, ele mostrou que ele tinha que cumprir com as regras, né? Tinha que cumprir com os ensinamentos e com os mandamentos. É uma prova, mais uma prova de que o Senhor Jesus veio para, não é só, ele veio para fazer com que nós ficássemos obedientes aos mandamentos e aos princípios ao qual Deus designou, né, para os humanos, para a nação de Israel, né? Então vamos lá. Próximo título é a cura do criado de um centurião. Vai a partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem, e digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo, fazer isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Calma lá, vamos concluir aqui o título, eu já ia falar, né? Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo ficou curado. O Senhor Jesus viu o tamanho da humildade e da fé daquele homem, daquele centurião. Ele era um homem importante, ele tinha muitas pessoas que estavam a serviço dele, porque ele tomava conta de exército, né? Ele era um comandante do exército de Roma, né? E aí ele pega e ele crê no que o Senhor Jesus pode fazer. Ele tem fé no Senhor Jesus. Enquanto muitos que é da própria nacionalidade do Senhor Jesus não criam nele, não acreditavam nele. E assim, eram sacerdotes, né? E eram os fariseus e eram os escribas que tinham conhecimento do que Deus podia fazer, mas eles não acreditavam no Senhor Jesus. Enquanto aquele centurião, que era de uma religião pagã, né, por certo, de costumes pagãos, ele creu no testemunho do Senhor Jesus, ele creu no que o Senhor Jesus podia fazer e ele recorreu ao Senhor Jesus para que pudesse trazer a cura para o servo dele. Com humildade, ele chegou ao Senhor Jesus, ele foi humilde e teve fé. E o Senhor Jesus fica admirado e fala que nem em todo Israel ele viu tamanha fé. E ainda sem falar que ele fala para o Senhor Jesus que ele não é digno de receber o Senhor Jesus na casa dele.
mas que uma palavra que o Senhor, uma ordem que o Senhor desse, o servo dele, ele cria que o servo dele seria curado. Então, assim, gente, talvez seja essa fé e essa humildade que esteja faltando em muitos de nós em algum momento ou em alguma circunstância das nossas vidas, de buscar o Senhor, de pedir a Ele misericórdia com humildade, com mais profundo coração puro e uma fé genuína para que a gente possa alcançar aquilo que almejamos ou que necessitamos, né? E aí o Senhor Jesus fala que virão muitos do Ocidente, do Oriente, que se assentarão junto à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está falando do reino. Ele está falando que nem todos que eram judeus, não era só que ele não tinha vindo, mais uma vez ele prova que ele não tinha vindo só para os judeus, nem só para a descendência de Abraão. Mas aqui quando ele fala do Ocidente e do Oriente e tomarão lugares com Abraão, Isaac e Jacó, ele está falando do reino, que habitará no céu. Por quê? Por causa da fé, da humildade, da obediência aos princípios de Deus e que faz a vontade de Deus. Aí ele fala aqui também, enquanto os filhos do reino, ou seja, quando ele fala filhos do reino, que aqueles que fazem parte da linhagem, da aliança de Deus, né? Da linhagem de Abraão, né? Não terão o mesmo direito, não se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, não estarão no reino, né? Então aí ele fala, esses serão lançados fora, e lá onde haverá, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, sofrimento, né? E aí o Senhor Jesus vira para o centurião e fala, vai-te, seja feito conforme a tua fé. E conforme a fé do centurião, imediatamente o seu servo foi curado. Que coisa linda, né? Isso aqui é um exemplo de que a gente tem que buscar mais mesmo. A gente tem que crer no que o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida, né? Vamos para o próximo título, que é a partir do versículo 14, que é a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Mais um milagre. A sogra de Pedro estava ardendo em febre e o Senhor Jesus pegou na mão dela, pegou ela pela mão e a febre se dissipou. Que lindo, né? E aquele mesmo momento, a sogra de Pedro foi servi-los. Foi servir quem tinha chegado na casa de Pedro. Mostra que estava, acho que eles chegavam dessas missões e iam para a casa de Pedro, né? Iam para a casa de Pedro e lá eles se alimentavam, eles se hospedavam, né? E ali ela se levantou para poder servi-los. Que coisa linda. 16, versículo 16 e outro título que é muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com palavras, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e chegou e carregou com as nossas doenças. Jesus cumpriu aqui, nesses momentos de cura, de libertação, né, de expulsão de demônios, né, de libertação da carne, de doença, de dores, de enfermidades. Ele estava cumprindo uma profecia de Isaías, lá em 53 de Isaías, versículo 4 em diante, Isaías fala daquele que viria para salvar e para libertar o mundo. Ele fala que ele viria e carregaria sobre si as nossas enfermidades, né? E fala da crucificação, assim, faz muito sentido. É uma revelação linda, né? Até da crucificação do Senhor Jesus, né? Não fala o Senhor Jesus, mas ele aponta para o Salvador, para o Messias, né? Que era o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus. E aí,
Fala aqui que o Senhor Jesus fez muitas libertações, expulsou demônios. Naquele dia, todos que chegavam lá, o Senhor Jesus ia buscava o Senhor Jesus ia lá e fazia a obra, operava milagres, né? Vamos para o próximo título, que é Jesus põe à prova os que querem segui-lo. O que acontece? Tantas pessoas vendo o Senhor Jesus, aquela multidão, e todo mundo seguindo ele, vendo aqueles milagres, e eles ficavam maravilhados. Quantos e quantos não iam querer seguir o Senhor Jesus, né? Só que nem todos estariam dispostos a passar as dificuldades, né? A carregar a mensagem que ele estava trazendo, né? Que era difícil, era complicado, porque o Senhor Jesus fala que seriam perseguidos. O Senhor Jesus foi afrontado muitas e quantas vezes os escribas, os fariseus, os sacerdotes chegavam lá querendo descredibilizar o Senhor Jesus, querendo acusá-lo, ele falando que ele estava fazendo obra porque ele fazia parte das trevas, que ele fazia parte falava que ele era filho de Beelzebub. Queria dizer o que é isso, que ele fazia parte com Satanás. E assim, o Senhor Jesus não era isso. Eles queriam, de alguma forma, atrapalhar a missão do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, ele não parava para ficar discutindo. O Senhor Jesus indagava eles de acordo com a lei, com as escrituras. E eles não tinham a resposta, mas o Senhor Jesus sempre teve a resposta para eles. O Senhor Jesus sempre soube sair de todas as situações ao qual eles tentavam fazer aquela saia justa, né, na linguagem de hoje, né, com ele. E ele saía soberano, ele saía pleno daquilo, né? Quantas vezes ele não deve ter enfrentado esse tipo de coisa. Então, aí o que acontecia? Tinha muitos que queriam segui-los, mas nem todos estariam dispostos a pagar o preço que era necessário para poder carregar a mensagem que o Senhor Jesus estava levando, caminhar com o Senhor Jesus. Achavam que era só aquilo. Muitos achavam que era só obras e maravilhas, mas não, tinha jejum, tinha sofrimento, tinha dor, tinha afronta, nossa, meu Deus, tinha muitas dificuldades, né? Então aqui o Senhor Jesus, nessa parte que o Senhor Jesus põe à prova aqueles que quer seguir ele. Vamos ler? Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, seguir-te-ei, pois, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Siga-me e deixa os mortos o sepultar e os seus próprios mortos. Aqui o Senhor Jesus fala que em primeiro plano teria que ser ele. Teria que largar tudo e ir com ele. Não falar, espera, deixa eu resolver ali. Deixa eu ir ali fazer. Tem que cumprir, deixa eu ali fazer alguma coisa. Vamos supor, deixa eu lavar as vasilhas. Aí eu vou te seguir. Deixa eu ir ali, tem que terminar aquele serviço ali e aí eu vou te seguir. Não, o Senhor Jesus queria imediato, era pronto, era ele, vamos e pronto. O alvo era o Senhor Jesus, que seguisse ele, né? E aí o Senhor Jesus também fala que não é um mar de rosa seguir, porque ele não tinha nada a oferecer, assim, de material, né? Vamos lá, material. Mas o valor maior que ele tinha a oferecer era espiritual, era as obras alcançadas e o favor de Deus, era conhecer a Deus, entender o caráter de Deus e servir a Deus conforme agrada a Deus, né? Então, assim, não tem riqueza maior que essa, mas nem todos compreendiam isso. Eles só viam as obras e maravilhas que estavam acontecendo ali, mas eles não sabiam o que era, o que passa. Hoje a gente para pensar muitas das vezes, assim, o tanto que tem pessoas que são abençoadas, que servem a Deus, né? Que às vezes possuem muitos bens materiais e são pessoas realmente de Deus, assim, né? E aí as pessoas só enxergam assim: ele é abençoado daquele jeito ali porque ele serve a Deus. Realmente sim, mas carregar a mensagem
passa muita dificuldade, a gente passa muita afronta, sabe? Quem tá servindo a Deus, a gente enfrenta muita dificuldade, a gente tem que lutar contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, de às vezes ser afrontado, você querer responder de imediato, no impulso. Você não pode fazer isso. Você tem que esperar o Espírito Santo ministrar no seu coração o amor, porque você tem que falar conforme, tem que ser dito conforme o Espírito Santo guia, né? Conduz. Então, assim, não é fácil. E às vezes, assim, tem muitas recompensas. Deus dá muitas estratégias. Assim, é complexo eu tentar explicar isso aqui, mas assim, a gente também a gente passa as nossas dificuldades, mas em tudo a gente vê o favor de Deus em nossa vida. O favor de Deus na nossa vida é o maior tesouro que nós pode ter. E quem tem o favor de Deus é porque tem intimidade com o Senhor, é porque obedece a vontade dele, é porque tem missão, tem reverência, sabe? Tem uma essência em adorar a Deus. Realmente é verdade sim, mas também tem aqueles que às vezes não tem muito disposição material, né? Recursos disponíveis, mas assim, é porque não tem intimidade. Não é. Para cada um tem uma história, para cada um tem um sistema, é diferente, cada um tem um tratamento, de acordo com aquilo que o Senhor quer, é de acordo com aquilo que o Senhor está preparando, né, na vida, né? Às vezes a pessoa nem tem preparação psicológica para ter muita coisa, né? Então às vezes não dá, porque o Senhor também não vai, olha só, o Senhor não dá aquilo que não é necessário para a gente. Ele vai preparar na nossa vida aquilo que é necessário, aquilo que for necessário para nós, aquilo que não nos vai tirar do caminho dele, da missão, do propósito ao qual ele quer para nós, né? Então, vamos para o próximo título, que é a partir do versículo 23. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu o vento, o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Esse episódio aqui, essa parte aqui, o Senhor Jesus entra no barco para ir para Gadara, né? A próxima missão dele seria lá, ele tinha que ir para lá. E aí o mar se revolta, né? Que ele tinha que atravessar o mar. E aí começa a vir a tempestade e o Senhor Jesus dormindo plenamente. E os discípulos vendo aquele mar, aquela água, aquelas ondas varrendo o barquinho, e eles achavam que iam perecer. E aí o que eles fazem? Eles vão lá e acordam o Senhor Jesus, né? E aí o Senhor Jesus fala para eles. E eles são... por que eles temiam? Por que eles... que eles eram de pequena fé. Tinha pouca fé, né? E aí ele vai... Pensa que coisa maravilhosa. Aí ele vai e manda o vento acalmar. E manda o mar acalmar. E aí vem bonança. Quando fala bonança, as nuvens se dissipam, o sol resplandece, e aí aquele azul, aquela imensidão linda, maravilhosa. E aí eles ficam maravilhados, os discípulos ficam maravilhados, porque falam: quem é esse que até os ventos e o mar o obedecem? Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, né? E aí ele pega e faz essa obra, faz esse prodígio, né? E eles compreendem o tamanho do poder e o tamanho da humildade do Senhor Jesus, a simplicidade dele, né? E eles ficam maravilhados. Gente, eu fico pensando assim, meu Deus,
Como que eles devem ter ficado assim, maravilhados, sabe? Porque eu só de lei, tentando imaginar e conhecendo assim a trajetória do Senhor Jesus, eu fico assim impactada. Então, e aqui o que nos remete isso aqui? Toda vez que estivermos nas tormentas, nas tribulações, a quem nós devemos recorrer? Nós devemos recorrer ao nosso Senhor Jesus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ajuda a resolver os problemas, é Ele que nos ajuda a sair daquelas dificuldades, é Ele que nos dá o escape. Aqui os discípulos, eles foram recorrer ao Mestre. Eles sabiam que o Senhor Jesus tinha a solução, né? Mas mesmo assim, eles duvidou do que eles acharam que ia morrer. Então a fé deles foi pequena. Mas eles foram até o Senhor, eles foram ao Mestre pedir socorro. Eles fizeram errado? Não. Eles não fizeram errado. Mas o Senhor Jesus falou para eles que eles tinham pequena fé, que eles não precisavam temer. Se ele estava no barquinho, eles não iam morrer. O barquinho não ia virar, o barquinho não ia afundar. O Senhor Jesus no nosso barquinho, vai tudo bem. A tormenta vai vir, as dificuldades vai vir, mas não permita que o Senhor Jesus saia do seu barquinho. Seu barquinho é coração. Seu coração, a sua fé. Esteja firmado nele. E ele vai te dar a solução. Seja em tudo que for. Que você tiver dificuldade, que você tiver necessidade, dúvida, resposta, tudo recorre ao Senhor Jesus. Vamos para o próximo título, que é a cura. É o último título também, que vai a partir do versículo 18. A cura dos 2 endemoniados gadarenos. Lembra que eu falei que ele ia para Gadara? Pois é, ele chega na terra de Gadara e olha a obra que ele faz. Vamos lá? E tendo eles chegado à outra margem e a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 gadarenos, saindo dentre os sepulcros e tal ponto furiosos que ninguém podiam passar por aquele caminho. E eis que gritaram: quem temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava prostrado. Não, como é que é? Andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos, pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. Eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas, o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o lhes rogaram que se retirasse da terra deles. O Senhor Jesus faz essa libertação com esses endemoniados. Livros mais adiante vai estar falando mais sobre essa história, esse episódio de milagres, né, e prodígios do Senhor Jesus. E assim, quando eles vieram ter com o Senhor Jesus, os demônios falaram. Eram legiões de demônios que tinham neles. E aí eles eles reconhecem quem é o Senhor Jesus. Isso é Mateus contando, tá? Os demônios reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. Até os demônios, olha só, os fariseus, os escribas e os sacerdotes, nem todos, né? Porque tinha também eu esqueci o nome dele, tinha um sacerdote que ele tinha afeição, ele tinha ele compreendia quem era o Senhor Jesus, né? Ele falava com o Senhor Jesus. Então, e tinha os outros que não aceitavam
E aí ele pegou e falou, aí ele não, assim, o que eu quero dizer? O Senhor Jesus, ele não teve problema com os demônios, assim. Porque quando ele ordenava, eles tinham que obedecer, né? O Senhor Jesus, ele teve mais problema com os humanos, né? Com os religiosos, né? Porque eles falavam filho de Deus, eles reconheciam quem era Jesus, eles reconheceram. Falavam, filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo, é porque fala que no fim dos tempos, né, a revelação, a profecia, que o Senhor Jesus, e vai acontecer, eu creio que vai, todos nós cremos, né, nós que servimos a Deus, cremos que vai chegar o dia que o Senhor Jesus vai vir e vai prender, vai lançar Satanás e seus principados e potestades na prisão, vão prender, aprisionar eles no lago de fogo, enxofre, né? E todos aqueles que se renderam, né, a servir ele, né? Então, assim, é por isso que eles falam antes do tempo. E ele se remete a isso, mas aí eles falam se expulsar eles do corpo daqueles homens, que mandasse eles para a manada de porcos. Para quê? Para que saísse de perto da presença do Filho de Deus, né? Que eles temiam, eles temem o nome do Senhor Jesus, eles temem o Senhor Jesus, né? E aí o Senhor Jesus imediatamente fala, ide. E aí eles foram para os porcos se precipitaram no mar e lá morreram afogados. Na tradição judaica, eles não comiam carne de porco, né? Não comia porco, porque era um animal, para eles era o animal mais imundo que tinha, né? Então, assim, ainda mais agora, né? Com os demônios entrando, né? Esse testemunho dos demônios entrando nos porcos, eles ficaram mais ainda resistente, né, à prática de alimentação de porcos, mas enfim, já é outra história. E aí, o que acontece? Os porqueiros, chamam porqueiro, porque quem cuida de ovelha é pastor, e quem cuidava dos porcos é chamado porqueiros, né? E vendo aquilo, ficaram aterrorizados, correram para a cidade e contaram o que aconteceu naquele lugar, né? E aí eles vieram. A gente pensa assim, nossa, eles vão ficar gratos, né? Eles vão ficar gratos ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus libertou aqueles homens, né, os endemoniados e tal. Eles não, eles vieram e pediram para o Senhor Jesus sair da terra deles. E o Senhor Jesus sai. Então, isso aqui, o que nos reflete? O que nos faz pensar, nos leva a pensar? A ingratidão. Eles não compreenderam a pessoa que tinha pisado aquela terra. Eles não compreendiam, eles não tinham compreensão do sofrimento, de uma possessão, de uma escravidão espiritual. Aquele povo ele era todo escravo. Mas em outra parte aqui, eu não sei qual, mas eu vou chegar, não vou falar qual que é o lugar, depois eu vou dar uma olhadinha. Fala que o gadareno queria acompanhar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala para ele que não, que ele ficasse e que ele contasse para todo mundo a libertação que ele tinha feito com ele. E ele acabou, vamos dizer que ele virou um evangelista, né? Ele foi contar, ele ficou grato, afinal de contas, ele foi liberto, né? Os outros só enxergavam a perda, né? O prejuízo, né, dos porcos ter se precipitado no mar, né, ter dado muito prejuízo, né. E então eles pegam e pedem, né, para o Senhor Jesus sair da terra deles, né, eles não reconheceram. Muitas das vezes a gente não reconhece, gente, muitas das vezes a gente não reconhece os milagres e as obras que o Senhor faz na nossa vida. Muitas vezes nós somos ingratos, isso aqui é um ato de ingratidão. Porque às vezes não está fazendo na nossa vida, mas está fazendo na vida do nosso irmão. E a gente tem que reconhecer. E a gente tem que ser grato pelo que o Senhor Jesus faz na vida dos nossos irmãos também. Nós temos que nos alegrar com as libertações ocorridas na vida dos nossos próximos, né? Dos nossos amigos. Ou às vezes a gente nem conhece, mas acontece uma coisa boa na vida de outras pessoas. Tem que ser grato. A gente vê claramente que foi Deus que fez aquela obra maravilhosa na vida
da pessoa, né? Então, pelo menos pra mim, né? Isso aqui eu fico pensando assim, meu Deus, como que eles não tiveram a percepção de saber que homem maravilhoso pisou naquela terra, que obra magnífica foi feita naquele lugar, né? Que era a libertação daqueles homens endemoniados. Enfim, o que me arremete é a parte da ingratidão das pessoas, mas assim, me faz jubilar em ver o tamanho do poder do nosso Senhor Jesus, né? E eu convido vocês a mergulhar todos os dias na palavra, conhecer mais um pouquinho do nosso Salvador, Senhor Jesus. Ele merece. Ele merece. Ele é digno de toda honra e de toda glória, né? Então, finalizo aqui a minha reflexão. Deus abençoe vocês. Que o Senhor dê um dia maravilhoso para vocês. E vou me preparar para o próximo vídeo, que vai ser o versículo 9, né? O capítulo 9 de Mateus. Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês.